Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos. Mais um culto que nós vamos prestar ao nosso Deus, um culto de adoração a Deus. Por isso, já peço a você aí se acomodando na frente do seu celular, da sua televisão, do seu tablet, que você possa estar em comunhão com Deus. Deixe os problemas que assolam sua vida de lado e agora vamos nos dedicar a uma adoração sincera ao nosso Deus. Nós vamos começar esse culto adorando a nosso Deus através do hino Sossegai. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já precisa submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a nau tragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a nau tragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. 世代。
Muito bem, linda canção. E agora nós vamos ler a palavra do Senhor, Salmo número 27, vou ler dos versículos de 1 a 14. Diz assim, eu estou com a versão nova, versão transformadora, NVT, talvez seja um pouquinho diferente da versão que você tem aí na sua casa. Mas diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. O meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim. Em tua ira não rejeites teu servo. Sempre fostes meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandones, ó Deus de minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Em tempos difíceis, nós podemos esperar no Senhor, porque o Senhor, como diz aqui o início, é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? Por que ter medo? Deus está conosco. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Camila vai nos auxiliar com esse cântico aqui. Cântico Posso Clamar. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do barco a dormir. Eu sei que não estou só, já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre,
isso. Vamos orar mais uma vez? Vamos. Senhor, obrigada, Pai, por nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem estado conosco, nos dando força e paz a cada dia, Senhor. Esse é o nosso pedido, Deus, que o Senhor continue conosco, ó Pai, nos trazendo a Tua paz, o Teu conforto, a Tua libertação, Senhor. Que nós possamos esperar em Ti, que nós possamos prestar ao Senhor a verdadeira adoração que o Senhor merece, ó Pai. Te agradecemos, Deus, por nossas vidas e pela salvação em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. 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 Vamos meditar na palavra de Deus. A meditação de hoje, então, é em Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 35 até o versículo 41. Marcos 35 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco e começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquieta-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este? Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, graças te dou, Deus, porque nós, nesse momento que vivemos, ó Pai, podemos nos achegar a Ti, sabendo que o Senhor tem ouvido as nossas orações, sabendo que o Senhor fala aos nossos corações, Pai. Obrigado a Deus, porque temos o privilégio de meditar na Tua Palavra e te pedimos que, em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos ajude a entender a Tua vontade, ó Deus, o que o Senhor tem a nos ensinar neste dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nos capacita para transmitir a Tua mensagem em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto ele fala sobre tempestades, né? Sobre as tempestades e, mais especificamente, uma tempestade que Jesus e os seus discípulos passaram. E quando eu olho para esse incidente, me vem à mente que muitas vezes nós estamos dentro da tempestade e muitas vezes nós não vemos solução para essa tempestade, não sabemos mais o que fazer. O texto ele nos leva a refletir que as tempestades das nossas vidas são inevitáveis. Essas tempestades são algo que nós não temos um controle, e não é o fato de nós sermos chamados filhos de Deus, não é o fato de nós conhecermos a Deus como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nós podemos dizer que nós não vamos passar por nenhuma tempestade. Não é o fato de sermos filhos de Deus que nós diremos que nós não podemos passar por situações difíceis, por momentos complicados. Todos nós, no mundo inteiro, estamos vivendo um momento complicado, um momento de tempestade. O Covid-19, essa pandemia que tem assolado o mundo todo. E nós, tanto os filhos de Deus, quanto as pessoas que não conhecem a Deus, estão passando pela mesma dificuldade. E por tantas dificuldades, as tempestades são inevitáveis. Outras coisas, elas também são inesperadas. Por mais que nós tentemos prever as tempestades da nossa vida, nos preparar para elas, ainda assim nós somos pegos de surpresa. Jesus ele estava no Mar da Galileia e esse Mar da Galileia não é exatamente um mar, mas é um grande lago de água doce. E esse lago ele tem cerca de 14 quilômetros de largura por 20 de comprimento, aproximadamente. Ele também está a 200 metros abaixo do nível do mar e está cercado por vários montes, inclusive um dos montes é o Monte Hermon. Talvez aí seja um nome conhecido para você. E nesse mar, nesse grande lago, paira um ar quente sobre as águas. E quando o vento, a temperatura, tudo que é mais frio lá no pico desses montes começam a descer,
eles se encontram com o ar quente e se chocam com esse ar, e isso acaba gerando tempestades inesperadas naquela região. Portanto, é algo comum acontecer essas tempestades naquele lugar. E por mais que aqueles discípulos fossem pescadores experientes, eles não conseguiam prever as tempestades. Do mesmo modo que nós também não conseguimos prever as tempestades da nossa vida. Elas vêm com muita força e nós não sabemos com qual intensidade de força elas vão nos atingir. E assim são as tempestades. Mas uma coisa também que me chama a atenção, que me leva a pensar um pouco, é que as tempestades, elas sempre trazem para nós aprendizado. No meio daquela tempestade, os discípulos aprenderam grandes e valiosas lições ali com Jesus Cristo. Quando nós passamos por tempestades, nós também podemos aprender grandes e valiosas lições para a nossa vida, que são de Deus para nós. Então nós estamos vivendo esse momento tão difícil, esse momento de tempestade. E quando nós pensamos que esse isolamento vai ter um fim, vem uma notícia que aumentou o número de pessoas infectadas, e agora nós vamos ter que nos isolar novamente, vamos ter que continuar fechados em nossas casas. O que fazer então diante de tudo isso? Como lidar com essas tempestades? Muitas vezes a nossa vontade é fazer a mesma coisa que aqueles discípulos estavam fazendo e perguntar, olhar para Deus e falar: Senhor, o Senhor não se importa? O Senhor não está vendo a nossa situação? O Senhor está alheio a tudo isso? O Senhor não se importa conosco? Deus, Ele se importa conosco, meu irmão, minha irmã. E nós podemos aprender isso no texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, a tempestade, na tempestade, não podemos nos esquecer de quem está conosco. Jesus está conosco no barco, meus irmãos. Se você já confessou e proclamou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, creia que Jesus está no barco com você. Você não precisa entrar em desespero, você não precisa ficar tomado de medo, porque Jesus está conosco. Nós podemos ter essa firmeza. O próprio Jesus, ele nos garantiu isso. Ele disse que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele está conosco a todo tempo. Então nós não precisamos entrar em desespero. Por mais que nosso coração humano o faça, nós não precisamos agir desse medo, desse jeito, não precisamos agir com medo. Né? Não se esqueça que Jesus está no barco conosco e Ele sabe exatamente a hora de entrar em ação. Ele sabe exatamente a hora de se levantar e falar para toda essa tempestade que nós estamos vivendo: shh, calma, aquieta-te. O nosso Deus é um Deus poderoso. Ele que criou todas as coisas e Ele tem domínio sobre todas as coisas. Jesus, Ele tem poder sobre todas essas coisas. Se Ele quiser, com uma só palavra, Ele acaba com o Covid-19. Portanto, meu irmão, minha irmã, tenha paciência, tenha calma, renove seus ânimos, confie mais em Deus. Nós estamos vivendo um momento de grande aprendizado. Não deixe passar as lições que Jesus tem nos ensinado durante esse momento. Coloque em prática a sua vida de oração. Coloque em prática a leitura da palavra de Deus. Continue firme com esse Deus. Faça o culto doméstico no seu lar. Esse é um momento de avivamento da igreja. Deus está nos chamando para sermos uma igreja mais firme nos caminhos dele nesse momento. Em segundo lugar, nós também podemos ver que a tempestade, ela tem um propósito sempre tem um propósito. Jesus, ele tinha algo a ensinar a esses discípulos. Jesus, com toda a sua sabedoria, toda a sua onisciência, ele sabia tudo que iria acontecer, né? E mesmo assim, ele sabendo que aquela tempestade viria, ele estava tranquilo. A tranquilidade de Jesus, a paz que ele sentia a ponto de dormir sabendo dessa tempestade, ela deve ser algo para fortalecer a fé daqueles discípulos que estavam no barco. E assim também na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Eles já tinham visto o poder de Deus, eles tinham visto Jesus curar a sogra de Pedro
pouco tempo atrás, se você olhar aí algumas páginas atrás da sua Bíblia, você vai ver a cura da sogra de Pedro. Nós também vemos aí um pouquinho antes Jesus expulsando muitos demônios de várias pessoas que eram levadas até ele. Então Jesus, ele tinha poder para fazer todas essas coisas. Ele sabia de todas as coisas, ele é o Jesus poderoso, o Filho de Deus. O problema é que aqueles discípulos ainda não tinham entendido que Jesus é o próprio Deus. E é muito fácil para nós olharmos para a palavra de Deus nos dias de hoje, saber que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que Ele é o enviado de Deus, que Ele é o Deus Filho encarnado aqui na terra, que veio para morrer, pagar pelos nossos pecados, pagar a dívida que nós não podíamos pagar. E é muito fácil nós olharmos para esse texto e falar, esses discípulos, eles estavam dando bobeira ali. Eles não entendiam quem era Jesus, eles estavam com Jesus a todo momento. Como eles precisavam ainda entender que Jesus é o Filho de Deus? Mas o fato, meu irmão e minha irmã, é que nos dias que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, nós também fazemos a mesma coisa. Pense como que Deus tem cuidado de você a todo momento. Pense como que diariamente nós podemos experimentar e experimentamos o poder de Jesus em nossas vidas, diariamente. E quando vem qualquer problema, qualquer dificuldade em nossa vida, qualquer tempestade, nós começamos a entrar em desespero. Nós olhamos para Jesus e falamos, Jesus, não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa que nós vamos morrer? Nós agimos do mesmo jeito que aqueles discípulos agiam. O fato é que nós experimentamos esse poder de Jesus diariamente e muitas vezes não olhamos, não vemos a mão de Deus cuidando de nós a todo momento. A tempestade tinha um propósito, o propósito de revelar mais uma vez o poder do Deus Filho e trazer aqueles discípulos a consciência de quem estava com eles ali, para que eles reconhecessem que Jesus é o Filho de Deus. Hoje, diante dessa pandemia que nós estamos enfrentando, e eu creio que muitas pessoas que estavam longe dos caminhos de Deus têm se voltado para Deus agora. Essas pessoas estão voltando para os caminhos de Deus. E eu vejo que Deus tem trabalhado durante esse tempo. O desafio para todos nós é o de permanecer firmes com Deus depois dessa pandemia. Depois que tudo isso passar e voltar ao normal, como que nós vamos retomar a nossa vida espiritual? Como que nós vamos passar e como que nós vamos ser encontrados depois dessa tempestade que nós estamos vivendo? Estamos mais firmes com Deus? Estamos aprendendo mais de Deus? Estamos exercitando mais a nossa fé? E quando tudo voltar ao normal? Como será? Nós vamos voltar ao modo que nós estávamos ou nós vamos continuar crescendo em espiritualidade, crescendo em fé, crescendo em confiança no nosso Deus? Em terceiro lugar, nós podemos aprender que diante da tempestade, ainda que pareça que Jesus está dormindo, nós devemos recorrer a Ele, pois Ele tem poder para acalmar todas as coisas, inclusive a tempestade. Quando os discípulos não sabiam mais o que fazer, eles começaram a se desesperar ali, e aí talvez um deles lembrou e falou, Jesus está no barco, vamos acordá-lo. Se ele pôde curar a sogra de Pedro, se ele expulsa demônios, se ele faz grandes coisas, quem sabe ele não pode nos ajudar? E eles foram lá e acordaram Jesus desesperados, mas eles clamaram a Jesus. Eles buscaram a Jesus naquele momento. Quando clamamos por socorro, Jesus está pronto a nos socorrer. Ele fez isso lá na cruz do Calvário. Ele nos socorreu dando a sua própria vida por nós, nos livrando das garras do pecado, da escravidão do pecado, da morte eterna e nos dando a vida eterna. Esse é o nosso Deus grandioso, magnífico, e é quem nós devemos buscar nos momentos, tanto momentos bons quanto os momentos difíceis da nossa vida. Mas ainda, em quarto e último lugar, nós podemos pensar sobre aquela última fala dos discípulos que nós podemos encontrar aqui no versículo 41. Quem é este homem? Quem é este homem? Certa vez, lá
e nós podemos ver isso relatado em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 27 e 28, Jesus ele teve uma conversa assim também com seus discípulos. Isso aconteceu um pouco depois deste caso da tempestade e Jesus acalmar a tempestade. Jesus disse ali para os seus discípulos, a partir do capítulo 8, versículo 27, diz assim, Jesus e seus discípulos deixaram a Galiléia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo. Quando essa tempestade passou, Jesus tendo essa conversa com seus discípulos, e ele fez essa pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Algumas pessoas falavam, o Senhor diz, algumas pessoas dizem que o Senhor é João Batista, outras pessoas dizem que o Senhor é um dos profetas, outros até dizem que o Senhor é Elias. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz: quem eu sou para vocês? Quem vocês entendem por Jesus aí, agora? Então Pedro, já de pronto, ele responde: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Cristo. É interessante isso, porque essa pergunta é uma pergunta que já foi feita a milhares e milhares e milhões de pessoas, né? Quem é Jesus? Algumas vão responder que Jesus é um homem muito sábio, outras que Jesus é um profeta, outras que Jesus é amor, outras que Jesus é o Filho de Deus, mas é a pergunta que eu gostaria de encerrar essa devocional aqui com vocês. É a seguinte: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele realmente é o Cristo, como Pedro disse? Jesus na sua vida tem sido, Cristo tem sido o Messias, aquele que veio para te libertar da escravidão do pecado, aquele que veio para te dar vida e vida em abundância? Ou Jesus Cristo é apenas mais uma ideologia na sua vida? Porque se Jesus Cristo for apenas uma ideologia na sua vida, você na verdade não é um cristão, mas um religioso. Quem é Jesus na sua vida? Ele tem dominado o seu coração? Jesus ele não vem para apenas fazer parte da nossa vida, mas ele vem para dominar totalmente a nossa vida. Nós devemos colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Primeiro Deus, depois o resto. O resto é resto. Quem é Jesus na sua vida? Ele é o mais importante da sua vida? Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador, aquele que nos livrou do pecado, aquele que nos deu vida, porque nós estávamos caminhando para a morte eterna, caminhos a passos largos para o inferno, mas Deus mudou a nossa rota. Que você possa de fato, meu querido irmão, minha querida irmã, entregar os seus caminhos a Jesus. Que você possa entender quem é esse Jesus na sua vida. Que você possa reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Aquele que não mediu esforços nenhum para nos salvar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça durante esse tempo que nós estamos vivendo. E que ao passar de tudo isso nós possamos juntos, enquanto Igreja do Senhor, nos reunir e professar e clamar e gritar, proclamar ao mundo todo quem é esse Jesus. É o nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe. Muito bem, agora nós temos alguns pedidos de oração. No último domingo, várias pessoas fizeram seus pedidos de oração ali nos comentários. E agora nós temos o privilégio de interceder por esses pedidos, agradecer a Deus também pelas bênçãos que Ele tem derramado. Mas os pedidos, a Catherine pediu oração pela doutora Vilma, que está internada com coronavírus. A Daniela também pediu oração pela tia dela, a tia Cida, que está na UTI, e também pediu sabedoria para ela no seu trabalho. A Natália pediu oração pelo Rafael, esposo da Cíntia. Ele se encontra na UTI. O Rafael ele teve um AVC, um rapaz de aproximadamente 35 a 40 anos, e teve um AVC, está internado. Os irmãos estejam orando
também por essa família. A Aline também pediu oração pelo Reinaldo, esposo da Cleo. O Reinaldo, ele é diácono na igreja aqui no Jardim Rosolém, em Hortolândia. Ele também teve um AVC, ele se encontra internado em estado grave, então vamos orar também pela vida dele. O Kleber também pediu oração por dois enfermeiros, Elaine e Odilon. Eles foram contaminados também com Covid-19 em São Paulo. Então, são da Igreja Batista, né, irmãos de fé. Então vamos orar também por eles, por toda a família. E a Cleusa pediu também oração pelos profissionais da saúde. Nós começamos a ver que muitos casos de contaminação do Covid têm sido dos profissionais da saúde, aquelas pessoas que estão se dispondo a cuidar das pessoas que estão doentes, né? Então, vamos orar por todos eles. Além desses pedidos, temos também os pedidos que nós já estamos orando durante algumas semanas, pela Aldira e toda a sua família, pela Dona Maria Helena e seus filhos também, pelo seu Pedro, a Dona Mari, pela Dona Rosa, a Eliane, mãe da Thaís, pela Giovana e o Davi, filho do Valdir, que estão com problemas de saúde, pela Marta Nascimento e seu filho também, e para que Deus intervenha logo nesta pandemia que nós estamos vivendo, pela nossa igreja, né, para que Deus continue fortalecendo as famílias da nossa igreja, né, e cuidando do templo que está ali de portas fechadas, e que logo nós possamos nos reunir lá novamente. Vamos então orar por esses pedidos. Você que tem aí o seu pedido, pode deixar nos comentários. Esse culto ele é gravado, né? Então no próximo culto, no que vai ser no domingo às 19 horas, nós vamos fazer as orações dos irmãos que colocarem aqui nos comentários também, tá bom? Então vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar por esses pedidos. Pai Santo, muito obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem por nós, ó Deus, pelo cuidado, Deus, que o Senhor tem tido com o teu povo, Senhor. Te agradecemos pelas famílias da igreja, Deus, da igreja aí Nova Esperança, Pai, em Paulínia, que o Senhor continue a abençoar cada uma dessas pessoas, que o Senhor continue a abençoar também, ó Deus, as pessoas que têm assistido esses vídeos, têm cultuado ao Senhor através desses vídeos online, ó Deus, que o Senhor possa derramar bênção sem medida sobre cada uma delas, ó Deus. Te pedimos, ó Pai querido, pelos pedidos que foram feitos aqui, pela doutora Vilma, que foi contaminada pelo Covid, pela a Cida, mãe da Daniela também, que está internada na UTI, o esposo da Cíntia, o Rafael, e pelo Reinaldo também, ó Deus, que estão com AVC, internados também, ó Pai querido, pela Elaine e Odilon, que foram contaminados também pelo Covid-19. Senhor, em nome de Jesus, entre com provisão na vida de cada um deles, ó Deus, restaure a saúde deles por completo, Senhor, que o Senhor possa, Deus, fazer com que eles logo possam sair dos hospitais, ó Deus, possam ter as suas saúdes restauradas, confiados no Senhor, ó Deus, e principalmente, ó Pai, firmes no Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Dá paciência, dá paz para cada pessoa que cuida dessas pessoas que estão hospitalizadas, estão doentes, ó Deus, que estão enfermas. Abençoa, ó Deus, traz confiança para eles também, ó Deus. Derrama a tua graça sobre a vida de cada um deles, ó Deus. Fortalece também a Daniela no trabalho dela, ó Deus. O Senhor sabe tudo que ela tem passado, dê discernimento, sabedoria, Senhor. Te pedimos também, ó Pai querido, por todos os profissionais da área da saúde, Senhor, que tem enfrentado de frente, tem estado de frente, ó Deus, nessa luta contra o Covid-19, ajudando as pessoas que estão infectadas, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, cuide deles, proteja-os, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoe também, ó Pai querido, o seu Pedro, a Dona Mari, a Aldira, toda a sua família, a Dona Maria Helena também, os seus filhos, Pai, a Dona Rosa, a Eliane também, mãe da Thaís, Senhor, a Giovana, o Davi, a Marta, o seu filho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dê graça, dê paz, ó Deus, supre todas as necessidades de cada um deles, ó Deus, tudo que eles estão precisando, ó Deus, que eles possam encontrar em Ti, ó Deus. Muito obrigado, Pai, porque podemos crer, ó Deus, que em meio à tempestade o Senhor está conosco no barco, Pai querido, basta clamarmos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha a suprir as nossas ansiedades, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará por nós, em nome de Jesus, é o que te pedimos e agradecemos. Amém.
Deus abençoe a sua vida, receba a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Você está convidado a cultuar a Deus conosco no próximo domingo, então às 19 horas. Compartilhe esse vídeo também para as outras pessoas, para que a mensagem de Cristo chegue às mais variadas pessoas que se encontram na internet, e que essas pessoas possam ser abençoadas também através da palavra do Senhor. Você que não se inscreveu ainda no canal no YouTube, se inscreva no canal, compartilhe também ali. E não se esqueça, pode deixar os comentários, os seus pedidos de oração nos comentários aí, que eu mesmo vou respondê-los. E enquanto o culto estiver online, eu estou online também respondendo a todos. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.